Bom, então vamos lá. Vamos retomar aqui a aula de hoje. Eu quero começar essa retomada pedindo desculpas aos alunos que acordaram cedo para assistir a aula. Hoje não foi um dia fácil, algum pequeno problema rápido com a internet, mas eu tive em sala alguns problemas de comportamento dos alunos. E é preciso que nós todos tenhamos a noção de que essas aulas presenciais, ela depende de todos. Ela não depende apenas de mim para ser realizada, certo? E há uma regra clara quanto ao comportamento dentro de sala pelo colégio, imposta pela escola. E alguns alunos andam facilitando muito com essas regras de cuidados básicos de saúde dentro da sala. Tá? Eu perdi boa parte do tempo tentando impedir isso. Escutei algumas opiniões totalmente sem nexo com a realidade, sem base científica, e isso me chamou muita atenção. Eu entrei no debate porque eu acho que é necessário. É necessário combater a ignorância, seja ela onde for, principalmente em sala de aula. Eu acho que dentro ali da sala de aula não deveria mais haver certos tipos de dúvidas em relação ao que estamos passando, em relação ao que deve ser feito, em relação ao nosso comportamento. O nosso comportamento social, ele deve sofrer modificações. Não dá mais para eu emprestar o meu copo para o meu colega em sala. Não pode, por enquanto ainda não pode. Eu não posso emprestar o meu casaco para o meu colega. Não pode. Eu não posso sentar ao lado do meu colega. Não pode. Eu não posso cochichar no ouvido do meu colega. Não pode. Bom, então eu quero esclarecer, foi isso. Eu me perdi ali um pouco no debate, achei necessário e perdi muito tempo. E vou repor agora o que eu queria fazer desde cedo. Já vou começar a falar em avaliação, porque eu tenho muito poucas aulas com vocês. A gente mal se vê e já está na hora de fazer a avaliação. Nossa próxima avaliação é o que eu queria discutir desde o começo da aula. Vamos lá, a aula enfim agora. Será feita toda tirada das questões da unidade 2, certo? Então, é uma grande chance de você, para quem não se saiu muito bem na primeira avaliação, foram muito poucas pessoas que saíram mal na primeira avaliação do segundo semestre. Mas, em todo caso, é a chance de você recuperar aquela nota lá do primeiro e fechar com chave de ouro o semestre, tá certo? Eu vou responder aqui algumas coisas. Vou responder umas questões que vocês vão ter que me passar respondido como tarefa, valendo um ponto. Eu vou continuar com essa tática de pontuar as tarefas, que é uma maneira que eu forço a vocês a lerem e a fazerem alguma coisa. Infelizmente, como é que eu vou dizer? Ainda é maioria os que resistem a fazer uma leitura e a responder as tarefas. Então, é uma forma de eu trabalhar esse lado e diminuir essa resistência de quem as tem. Certinho? Então, eu vou comentar as questões da página 332. Não vou dar elas por escritos, vocês vão me responder, me enviar, e lá antes da avaliação eu posto a correção no site, e aí fica tudo bem, corrige-se o que for preciso, o que for necessário. Essa página, ela é respondida quase toda com o que a gente já sabe, com o que a gente já viu, para quem acompanhou as aulas, é claro, né? É uma particularidade, algumas pessoas vão para a avaliação sem ter assistido nenhuma aula minha, inclusive sem ter assistido até a explicação. É uma coisa a mudar no comportamento de quem o tem. É um caso a se pensar, não dá para ser assim, mas vamos enfim.
Vamos lá. A gente vai fazer, vocês vão me entregar da questão 1 até a questão 4, da página 332, eu vou comentá-las e depois vocês me mandem respondidas, ok? Acompanhe os comentários e vai ficar bem fácil vocês resolverem. Claro que você pode aprofundar, tiver dúvida, tem um textinho para você acompanhar e tirar a sua dúvida e mandar certinho. Evita de você depois ter que corrigir tudo, né? Você já vai fazer mesmo. Então já faça direitinho. Tá bom? Vamos lá. A questão 1 da letra A, que é VOF, diz que a afirmação é: o som é uma onda eletromagnética. Essa é uma informação falsa, porque a característica das ondas eletromagnéticas é de não precisar de nenhum meio. Uma das principais características das ondas eletromagnéticas é de não precisar de nenhum meio para que ela se propague, tá bom? Essa é uma característica básica das ondas eletromagnéticas. Outra característica básica bem importante que a gente viu foi que as ondas eletromagnéticas são todas transversais. A gente viu lá no vídeo, que foi base da prova com o professor Igor. Então essa primeira afirmação da questão 1 é uma afirmação falsa. O som não é uma onda eletromagnética. Aliás, falando em som, o som é um exemplo de onda longitudinal e que ela precisa de um meio para se propagar. Seja sólido, líquido ou gasoso, o som precisa de um meio para se propagar. A afirmativa B da questão 1. A luz se propaga no vácuo. Sim, a luz se propaga no vácuo. É uma afirmação verdadeira, porque a luz é uma onda eletromagnética. E ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Certo? O vácuo é o espaço onde a Terra e os planetas estão nele inseridos, certo? É onde se encontra a menor porção de matéria possível. Há algumas partículas, mas são desconsideradas. No ponto de existência de matéria, o espaço é tido como vácuo total, vácuo perfeito. Letra C. Podemos ouvir sons vindos da Lua. Essa resposta ela é falsa, essa afirmação é falsa, porque entre a Terra e a Lua existe vácuo. E o som não se propaga no vácuo. O som ele é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Certinho? Ainda falando em ondas, a gente pode lembrar que a luz é uma onda transversal e pode ser polarizada. O som, ele é uma onda longitudinal. Então, para quem viu o vídeo e fez a prova e lembrar daquela grade que o professor Igor pôs na frente para fazer uma alusão ao filtro polarizador, a onda longitudinal, aquele filtro seria ineficiente. Porque uma onda longitudinal, ela oscila na mesma direção, certo? Na mesma direção de propagação. Então, um filtro polarizador não serviria para uma onda longitudinal. Então, não podemos polarizar o som. Seria bem legal poder polarizar o som, que a gente poderia criar filtros nos nossos ouvidos para diminuir a intensidade dos ruídos ao nosso redor, né? Tá bom? Então, o som não pode ser polarizado porque é uma onda que se desloca, é uma onda longitudinal. Sua oscilação é na mesma direção da sua propagação. Os raios X são radiação ionizantes. Sim, essa afirmação é verdadeira, certo? Vamos buscar aqui nessa figurinha. Acho que não vai dar para ver, mas se vocês verem, raio-x escrito aí, ele está para além do ultravioleta. O ultravioleta já é aquela onda que a gente queria evitar com óculos escuros na avaliação passada.
O raio-x está para além dele. Quer dizer, tem um comprimento de onda menor que o ultravioleta. O ultravioleta já é ionizante, né? A gente já viu que o ultravioleta pode causar câncer de pele. E o raio-x, ele é mais ionizante. Ele está além do... Ele é mais energético. Desculpa. Para ser ionizante, precisa haver, para quem lembra, para quem assistiu a aula, precisa haver a soma de picos e vales e um aumento na amplitude da onda, até que se rompa por aumento de amplitude. Se rompa as moléculas, porque houve ali uma ressonância e ampliou-se o tamanho da onda e rompeu-se as ligações moleculares. Então, o raio-x ele é mais energético do que o ultravioleta. Certinho? A luz e o som se propagam na água. Sim. O som precisa de um meio material, a água é um meio material, e a luz se propaga em meios materiais também. Certo? Água, vidro, gases, a luz se propaga por meios materiais também. Os raios-x são totalmente inofensivos. É uma afirmação falsa, porque o raio-x ele é ionizante. Ele tem energia o suficiente para romper moléculas. Em sala, eu vou repetir aqui, não sei se todos ouviram, não sei se alguém tirou algum proveito da aula de hoje, quem estava em casa. Vou repetir para ficar bem claro o que deve ficar claro na mente de vocês sobre radiação ionizante. É aquela radiação que é capaz de romper moléculas, certo? Para ela ser ionizante, ela vai precisar de ter um comprimento de onda adequado e uma energia suficientemente adequada, certo? O tamanho de onda, para que aconteça a soma de picos e vales, né? E a energia que seja o suficiente para aumentar a amplitude até que se rompa, a amplitude de oscilação até que se rompa as moléculas. Tá bom? Na letra G, por serem de mesma natureza, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma frequência. Essa é uma afirmação falsa. E eu volto aqui na figurinha. Se essa linha colorida representa todos o espectro eletromagnético, aqui em cima está mostrando que elas são todas de frequências diferentes. Certo? Então é uma afirmação falsa, apesar de ser de mesma natureza. Como de mesma natureza? Porque são ondas eletromagnéticas, mas possuem frequências diferentes. Certinho? Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma natureza. Qual natureza? De ser uma onda eletromagnética. Certo? Mas as frequências são diferentes e variadas. As radiações visíveis e invisíveis apresentam a mesma velocidade quando se propagam no vácuo. Sim, a diferença de um espectro para outro é apenas, pode-se dizer que é apenas, mas a diferença entre as radiações é a frequência, tá? Em termos de velocidade, é a mesma para todas. Então, as radiações visíveis e invisíveis apresentam a mesma velocidade quando se propagam no vácuo. Certinho? O comprimento de onda é o mesmo para todos os tipos de ondas eletromagnéticas. Quer dizer, acabou de confirmar a frase de cima. Né? Eu acabei de dizer que tem frequências diferentes, você tem frequências diferentes, o comprimento de ondas vão ser diferentes. Então, a afirmação que o comprimento de onda é o mesmo para todos os tipos de ondas eletromagnéticas é falso. As ondas sempre transportam matéria. Não.
As ondas nunca transportam matéria. As ondas sempre vão carregar energia, nunca matéria. Ah, professor, mas eu vi uma onda lá no mar que quebrou e arrastou um surfista até na beira da praia. Professor, eu vi uma onda que quebrou e arrastou um barquinho até na beira da praia. Aquela onda que quebra na beira da praia, quando a gente vai para a praia, quando ela quebra, ela não é mais considerada onda. Tá certo? Ela é considerada uma onda até antes de quebrar. Antes de quebrar, ela segue todos os cálculos físicos e matemáticos de uma coisa que possa ser considerada uma onda. Depois que ela quebra, não mais. Então, aquilo que carrega a prancha, o surfista, o barco até a praia, não é considerado mais onda. É considerado onda por nós leigos. A gente comumente chama aquilo de onda também, certo? Cientificamente, aquilo deixou de ser uma onda. Tá bom assim? Então, ondas nunca transportam matéria. Mantenham isso em mente. Enxergamos os corpos porque nossos olhos emitem partículas que são refletidas pelos objetos e retornam aos nossos olhos. Essa afirmação ela está totalmente equivocada e a gente já viu que isso era a ideia dos primeiros estudos gregos sobre a luz, né? Então, uma ideia muito antiga que já foi refutada, tá? Isso é totalmente falso. Não sai nada dos nossos olhos, certo? O que chega aos nossos olhos são reflexos dos objetos, certo? E a luz que chega dos nossos olhos são a luz que são emitidas pelo reflexo. As outras cores que não enxergamos, elas ficam absorvidas. Estamos falando aqui de luz branca, composta por todas as cores, que chega no objeto e que ele aparece para mim verde. Por exemplo, o meu quadro aqui atrás aparece para mim verde, que a luz branca que chega nele é absorvida todas as outras cores e é passado para mim, para os meus olhos, apenas o verde. Certinho? Essa explicação também é base da resposta da primeira questão da prova, da última prova que a gente fez. Certinho? No espectro visível, letra L, no espectro visível, o maior comprimento de onda está na região da cor vermelha. Certo? A gente vê essa está correta. Se a gente voltar uma figura, a gente vai ver que quanto mais para o lado do vermelho, aumenta o comprimento de onda. Certo? Então está correta essa afirmação, letra L. A letra M, o ultravioleta, a afirmação da letra M é: o ultravioleta tem alta frequência quando comparado ao infravermelho. Está correto. Se a gente voltar aqui de novo, a gente vai ver que do vermelhinho para o ultravioleta já tem um aumento da frequência, já tem uma diminuição do comprimento de onda. Menor comprimento de onda, maior frequência. Então, do vermelho para o ultravioleta já tem um aumento na frequência da oscilação da onda. Tá certinho? Vamos seguir. Esse foi a questão 1. Vamos lá para a questão 2. O que ocorre quando a luz branca atravessa um prisma? Essa questão já foi respondida lá na primeira unidade e também na explicação do fenômeno do arco-íris, que eu fiz um vídeo e postei para vocês. Quem viu que eu considerava as primeiras gotas de chuva como uma primeira lente que ia fazer a, entre aspas, quebra da luz branca, certo? Então, quando uma luz branca atravessa um prisma, ela vai ali se decompor, vai se quebrar, vai se separar nas cores da qual ela é composta, certo?
o nome desse fenômeno é difração, certo? Depois da luz quebrada, se ela passa por outro prisma, o que eu quero dizer não é isso. Depois que a luz se quebra, que ela é separada, quando a luz pura, não mais branca, passa por outro prisma, por outra lente, ela vai sofrer o fenômeno da refração, que é só o espalhamento, certo? Então, relembrando lá uma pergunta da prova que muita gente errou, os 3 fenômenos que acontecem para explicar o fenômeno do arco-íris é difração, que é a separação das cores, refração, que é o espalhamento das cores, e a reflexão, que é a parte que reflete e manda para os nossos olhos. Então, são os 3 fenômenos. Tá? A questão 2 volta aqui para a difração, e a gente já sabe muito bem o que acontece quando a luz branca atravessa um prisma. Fica fácil de explicar. Vocês não vão ter maiores problemas em responder essa questão. Aqui, a questão 3 tem uma questão sobre frequência. E aqui há uma certa confusão. Essa questão, vamos analisá-la. Se uma onda tem frequência de 20 Hz, qual é o seu período e de quanto é o seu ciclo? Certo? A frequência, ela é tida como o inverso do período, então é tranquilo. Você inverte e encontra. Para você encontrar o período, você pega a frequência e inverte. Você põe 1 sobre F. Certo? Não há mais muito o que fazer com isso. Você vai inverter, vai pôr 1 sobre a frequência aqui é 20 Hz, 1 sobre 20. Você vai ter um período aí, quando você dividir 1 por 20, de 0,05 segundos. E vai ter um ciclo, que a gente pode chamar de ciclo. O período é o período da onda, é o período que ele realiza um ciclo. O ciclo é quantas ondas ocorrem durante o segundo. Então ficaria... Ele está perguntando o ciclo, mas na verdade o ciclo é igual à frequência. Certo? Qual o ciclo de uma onda? É tantas oscilações por segundo. Qual o período de uma onda? Aí está se referindo ao tempo pequenininho que a oscilação faz uma oscilação completa. Ou seja, faz um pico todo e um vale todo. Ou então, sai de um pico, vai para um vale e volta para um pico. São ciclos completos. Certo? Então, sem problema nenhum, o texto deve deixar isso aqui mais claro. Tá bom? E a questão 4, sabendo que o som não se propaga no vácuo, pesquise como os astronautas se comunicam no espaço quando estão fazendo alguma atividade fora da estação espacial. E aí, que tal? Né? Se o som não se propaga no vácuo, como é que os astronautas se comunicam quando tem um dentro da estação espacial e o outro fora? Eles vão usar que tipo de onda? Certo? Então, fica a questão 4 como forma de pesquisa. É pequeno, rapidinho vocês vão encontrar essa questão, mas vou deixar ela como forma mesmo de pesquisa. Eu vou dar... A dica que eu dou é que eles vão usar ondas não mecânicas, né? Ondas que não precisam de um meio para se propagar.
A questão 5 da 332, eu vou declinar de pedir para vocês fazê-lo, porque é só uma pequena confusão que ele faz, o exercício propõe entre o que seja raio de incidência e o raio incidido. Aqui a questão diz: uma reflexão em um raio de luz incide sobre a superfície, formando um ângulo de 30 graus com a própria superfície. Quer dizer, ele não diz que superfície que é essa, não diz se é uma superfície lisa ou rugosa, não diz se é uma superfície curvada. Então tem um monte de furo aqui nessa questão. Qual será o ângulo de reflexão? A pegadinha aqui é que o ângulo de reflexão numa superfície lisa e reta vai ser o ângulo entre o raio incidente e a normal da superfície. Para quem ainda não sabe o que é uma normal, supondo que esse pedacinho, esse bloquinho de papel fosse uma superfície reta, vamos supor. O plano normal, a superfície, é um ângulo que faz 90 graus com a superfície, certo? Então, o ângulo de reflexão a que se refere a qualquer texto de ciência é o ângulo, é o raio que incide na superfície, mas em relação à normal da superfície, certo? Aqui a questão diz que o raio incide a 30 graus com a superfície, certo? Se ele incide a 30 graus com a superfície, ele está incidindo a 60 com a normal, certo? Porque entre a superfície e a normal, forma-se um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui é só apenas uma pegadinha para você lembrar lá do capítulo anterior o que é um ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão, você nunca vai olhar para o ângulo entre o raio incidido e a superfície. Você vai olhar entre o raio incidido e a normal, certo? Então, a questão aqui é só para você lembrar do conceito do ângulo de reflexão. Pessoal, por isso é hoje. Hoje é isso. E não deixem de enviar as atividades. Eu vou passar muitas atividades e para a gente compor a questão, para a gente compor a nota da prova, da segunda avaliação. Não deixem de fazer, você vai estar ganhando seu ponto extra. E a prova vai ser retirada do próprio exercício da atividade. Então, são 2 incentivos aí, para ninguém deixar de fazer. Vamos lá. Bons estudos. Aguardo. Como sempre, a entrega fica sempre até a próxima aula. Certo? Tá bom? Então, a atividade de hoje, você vai entregar até a próxima aula. Tá certinho? Página 332 do livro 4, tá bom? Questões 1, 2, 3 e 4. Gente, até mais. Uma boa tarde, bons estudos.